Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje estarei trabalhando aí com a parte de conjuntos numéricos, focado no concurso dos Correios. Então, para isso eu trouxe algumas questões da CESP, que é por tradição a banca que elabora o concurso dos Correios, tá certo? Eu vou postar aqui todas as aulas necessárias aí para vocês saírem bem no concurso dos Correios, e gostaria de contar com vocês para estar compartilhando, curtindo, mandando comentários aqui para o nosso canal, tá certo, gente? Gostaria de dizer para vocês que é um grande prazer mesmo estar podendo fazer esse trabalho aí, tá, para vocês, e que eu conto com isso para poder divulgar o meu trabalho e para que ele possa chegar a mais pessoas, tá bom? Então, galera, vamos lá começar a nossa aula. Conjuntos numéricos. A gente tem o seguinte: inicialmente, pessoal, a gente tem aqui o que? A gente tem aqui o seguinte: o que vem a ser os conjuntos numéricos, tá? Os principais que a gente deve conhecer são os naturais, certo? Então, ó, os naturais, o símbolozinho dos naturais é o N, e eles são formados pelos números que formam a contagem, tá certo? Incluindo também o zero, tá bom? Então, ó, não tem fim aqui, são infinitos. Além dos naturais, a gente tem também os inteiros. Então, ó, os inteiros, deixa eu só apagar aqui. Então a gente vai ter aí os inteiros. E os inteiros, pessoal, eles são caracterizados aí com a letra Z, certo? E eles possuem os valores negativos, vem do infinito, os negativos. O zero também está dentro, mas os naturais, tá bom? Então, ó, esses são os inteiros. Nota, inteiro é porque não tem parte decimal. Ele não está quebrado, então por isso que é chamado inteiro. Aí tem também os racionais. Tem os racionais, que o símbolozinho dos racionais, ó, é o Q. Ok? Os racionais, pessoal, são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Por exemplo, menos 3 sobre 2. O menos 2, posso escrever menos 2 na forma de fração? Posso. Menos 2 é igual a menos 20 sobre 10. Então, todo número que você puder escrever na forma de fração, ele vai ser inteiro. Inclusive o zero, aliás, desculpa, ele vai ser racional. Inclusive o 0, o 2, o 5, tá? Então, existem infinitos números também. Então, nota que tanto os inteiros como os naturais estão dentro dos racionais. Além desses, ó, naturais, inteiros, racionais, a gente vai ter também os irracionais. Irracionais. Certo? Então, ó, dentro dos irracionais, o símbolozinho vai ser o I, tá? O símbolo aqui dos irracionais. E os irracionais, gente, é só lembrar das raízes quadradas inexatas e do π. Isso já é suficiente para o concurso de vocês, tá? A dica que eu dou aqui é a seguinte: se perguntarem quais são os números racionais, aí você diz todos. Como é que é, professor? Todos são racionais, tá certo? Bota isso na cabeça bem direitinho. Todos os números são racionais. Tirando esses aqui, ó, raízes quadradas inexatas e o π. O resto, tudo vai ser racional, tá bom? E aí, formando tudo, a gente tem os reais. Pessoal, os reais é a união dos racionais com os irracionais. Quando une esses dois, nós temos os reais, tá bom? Então, basicamente, isso é dentro de conjunto numérico que a gente precisa saber. Mas existem algumas coisas, principalmente dentro desse conjunto aqui, que são necessárias a gente saber, e dentro dos inteiros também, tá bom? Então, ó, você que está começando agora aí os estudos para passar no concurso, tem algumas coisas que são importantes, tá certo? Que você saiba. Entre elas, que é necessário realmente uma dedicação, tá certo? Você vai ter que mudar um pouquinho a forma de vida mesmo, tá certo? Você vai ter que se dedicar aqui. E outra coisa é persistir, tá certo, gente? A estudar para conseguir entender direitinho. Então, ó, a gente tem o seguinte, por exemplo, o que é o número inteiro? Os números inteiros, como a gente viu, são os positivos e negativos, e aqui existe uma grande confusão. Por exemplo, quando eu tenho isso aqui, ó, 2 menos 4, muita gente pensa em fazer o quê? Jogo de sinal e botar aqui o 2, né? Mas aqui o que você tem que fazer? Pensar que quando tiver adição e subtração, quando for adição e subtração, que é a soma ou diminuir, né? Adição
ou subtração, o que você tem que pensar, gente? Você tem que pensar em dinheiro, tá certo? Então, ó, eu tenho R$2 e estou devendo 4. O que acontece? Eu pago os 2 e fico devendo 2. Então, desse jeito, não dá para errar, tá certo? Eu tenho R$10 e estou devendo 3. Eu pago os 3 e fico com 7 positivo na conta. Então, assim, não erra. Agora, quando a história for multiplicação e divisão, aí muda. Quando você estiver diante das operações de multiplicação, certo? Multiplicação e divisão. Então, pessoal, quando a gente estiver falando em multiplicação e divisão, as coisas mudam de figura. Por exemplo, na multiplicação, ó, 2 vezes menos 3. O que acontece? Isso aqui, ó, dá menos 6. Então, multiplicação e divisão, você vai pensar em jogo de sinal, tá? Mais. Quando tem nada na frente, tem um mais com menos, menos. Então, sinais diferentes sempre vai dar menos. Por exemplo, você tem aqui 8 dividido por menos 2. São sinais diferentes. Isso aqui vai dar menos. É só fazer 8 dividido por 2 que dá 4. Já sinais iguais sempre vai dar mais, tá certo? Então, ó, menos 10 vezes menos 2. O que vai ser menos 10 vezes menos 2? Eu sei que vai dar mais. 10 vezes 2 dá quanto? Dá 20, ok? Então, dessa maneira fica difícil de errar. Isso aí dentro dos números inteiros. Com relação, gente, aos números racionais, aí eu dou a seguinte dica. Com relação aos números racionais, eu acredito que seja interessante a gente saber algumas coisas, como por exemplo, como transformar números decimais em frações. Lembrando o conceito de número racional. Número racional é todo número que pode ser colocado na forma de fração. Então, por exemplo, se você tem aqui 0,3, como é que eu coloco isso na forma de fração? Como tem uma casa decimal, ó, é só colocar um zero embaixo. Lembrando que embaixo todo número tem um 1, uma casa decimal, bota um zero, ok? Se eu tiver aqui 0,55, isso aqui vai ficar igual a 55 sobre 100, ok? Agora, se for aqueles números, pessoal, que eles se repetem infinitamente, que nem as dízimas periódicas, como é que eu vou fazer para colocar esses números aqui em forma de fração, tá? Então, vou ensinar um método que é único. Você vai repetir tudo até o período, e o período aqui é quem se repete, tá certo? Na dízima periódica é o número que não tem fim, o período é a parte que se repete. Então, você vai repetir tudo e vai tirar a parte que não repete. Qual é a parte que não repete? É o zero. Aí agora você pensa o seguinte, quantos números estão formando a parte que se repete? Só não tem um número formando a parte que se repete? Então você vai colocar apenas 9. Sempre vai ser 9, tá, gente? 0 à esquerda não vale nada, 2 menos nada dá 2 sobre 9. Se quiser, faz na calculadora aí para confirmar. 2 sobre 9 igual a 0,222. Vamos pegar outro, ó. 0,32 32, ok? Então, ó, esse número também, ele vai infinitamente se repetindo 32, tá? Então, vou repetir tudo até o período é a parte que se repete, então vai ficar 0, 3, 2, menos a parte que não repete, que é 0. Quantos números formam o período aí? Não são 2? Então, vou botar 2, 9. 0 à esquerda não vale nada, vai ficar 32 menos nada, que é 32 sobre 99, tá certo? Então, essa é a forma de fração desse número aqui, tá? Sempre vai ser desse jeito, ó. Se tiver um número na frente diferente do zero, 1,222, do mesmo jeito. Repete tudo até o período, tira a parte que não repete, no caso quem não repete é o 1 agora, ok? Como eu tenho apenas um número na parte decimal aqui, ó, um número no período, eu vou botar apenas 9. Desculpa, eu disse que quem não se repete é o 0, mas quem não se repete aí é o 1, né? Nesse caso, eu mudei. Então, ó, aqui eu vou botar 12 menos a parte que não repete, que é 1. Então, como é que vai ficar na forma de fração? Vai ficar 12 menos 1, que é 11 sobre quem? 11 sobre 9, ok? Se tiver uma parte que não se repete na parte decimal, por exemplo, 2,3444. Está notando que agora esse número está na parte decimal e não se repete? Por causa dele eu boto um 0, sempre, tá? Se tiver dois números que não se repetem, vão ser 2 zeros. O resto é tudo do mesmo jeito. Então, ó, repete tudo até o 4, então vai ficar 2, 3, 4.
tira a parte que não repete, que é o 2 e o 3. Nota aí quantos números formam o período. Só o 4, não é? Então, eu boto só um 9. E agora, ó, por causa desse 3, eu vou botar um 0. Se tivesse dois números que não se repetissem, eram dois zeros. Então, vai ficar 234 menos 23, que vai ser igual a 211. Não é isso? Então, fica 211 sobre 90. Tá certo? Então, aí vai ser a forma de passar esses números aí para a fração. Certo? Uma outra coisa que é bom a gente lembrar com relação a isso, que sempre a gente enfrenta uns probleminhas, é com relação à notação científica, tá? Então, notação científica, ó, como é que eu transformo, por exemplo, esse número aqui? 0,222, opa, desculpa. Como é que eu transformo esse número aqui? Tá, um número grande. Em notação científica, o número vai ser 2000. Então, como é que eu faço para botar em notação científica? Notação científica vai ser um número, onde esse número vai ter um número entre 0 e 10, maior que 0, menor que 10, tá certo? Aqui, multiplicado por uma potência de 10, esse número aqui é inteiro e sempre vai estar elevado a alguma coisa, tá? Então, isso é colocar em notação científica. Como assim? Eu primeiro vou localizar a vírgula, ó. Quando ela não aparece, ela está escondida atrás do número. E eu vou andar com essa vírgula até antes dela ficar um número menor que 10 e maior que 0, tá bom? Então, ó, se eu andar até aqui, fica 200, é maior que 10. Se eu andar até aqui, fica 20, é maior que 10. Se eu andar até aqui, fica 2, que é menor que 10, e também é maior que 0. Então, a vírgula vai parar aqui, certo? Vai ficar 2, a vírgula fica aqui. Aí, eu vou contar quantos zeros eu andei. Foram 3. Então, você multiplica vezes 10, a terceira. Essa vírgula não precisa botar, ela fica escondida atrás do número, tá bom? Então, aí, o número em notação científica vai ser 2 vezes 10, a terceira, tá bom? Se o número for muito pequeno, 0,0004, como é que eu passo para a notação científica? Eu vou fazer o contrário. A vírgula tem que ser um número maior que 0, então a vírgula vai andar para o outro lado para procurar esse número que é maior que 0. Olha o número aqui. Então a vírgula vai parar aqui, ó. Então vai ficar 4, não preciso botar vírgula depois do número, né? E ela andou quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. Como eu fui para o outro lado agora, ela vai ficar, em vez de positivo, vai ficar negativo. 4 vezes 10 é menos 4, ok? Então vejam que é simples. Gente, tendo noção disso aqui, acredito que é o suficiente aí para a gente conseguir fazer algumas questões, tá certo? Então vamos ver algumas questões que tanto caíram em provas, como essa aqui, ó, foi de uma prova dos Correios, tá certo? Como também questões que, algumas questões aí que eu acho interessante para vocês. Então, ó, um comerciante comprou 15 bicicletas iguais e gastou R$ 2.130. Então, ó, gastou. A gente sempre monta esse quadrinho aqui para não se perder na questão, tá certo? Gastou R$ 2.130, certo? Conseguiu vender todas e arrecadou R$ 2.550. Então, ó, foram quantas bicicletas? 15. Então, total 15 bicicletas. Então, 15 bicicletas. Pronto. E ele disse que arrecadou 2.550 vendendo todas. Então, vamos botar aqui, ó. Arrecadou. Isso aqui é muito importante, que é o resumo da questão, tá? R$ 2.550, certinho? O comerciante obteve lucro ou prejuízo? Quanto ele gastou em cada bicicleta? Então, a pergunta é se ele teve lucro ou prejuízo e quanto foi que ele gastou aí em cada bicicleta. Ó, gente, dá para ver aí, né, que ele teve, na verdade, um lucro. Ó, porque ele está dizendo que o comerciante comprou 15 bicicletas iguais, 2.130 conseguiu vender todas e arrecadou 2.550, obteve lucro ou prejuízo, quanto ele gastou. Dá para ver, claro, que é lucro. Ele gastou 2.130 e arrecadou 2.550. E ele quer saber quanto ele gastou em cada bicicleta. É só a gente pegar aqui, ó, o 2.130 e a gente vai ter o trabalho de dividir esse 2.130 por 15, porque foi a quantidade de bicicletas aí que ele vendeu, tá certo? Então a gente vai saber quanto ele gastou para comprar essas bicicletas aí, tá certo? Então vamos lá, aqui a gente vai fazer o que? Vai ficar 1, que dá 15, sobra 6, desce o 3,
Aqui dá 4, 4 vezes 15 dá 60, desce o 3, 0. 30 para 15 dá 2, 2 vezes 15, 30, resta 0. Então, você tem ao todo 142 reais foi o valor de cada bicicleta. Então, ele teve lucro e gastou 142 reais. Isso é uma questão da prova dos Correios, tá certo, pessoal? Da FAPSU, qualquer coisa, se você estiver precisando pegar a prova, pode ir no meu site, tá? Eu vou deixar o link aí. Ou então, você pode pegar, ó, e nesse site aqui, desculpa, botei errado, é PCI Concursos, certo? PCI Concursos, lá tem várias provas. Ok, gente? Então, bora lá, dando continuidade aí. Segunda questão. Ao cadastrar, vou pegar a canetinha, ao cadastrar 2.000 moradores de um certo bairro, uma equipe constatou que 1.100 eram do sexo feminino, 400 eram crianças do sexo masculino e 800 eram adultos. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número de adultos do sexo masculino era igual. Então, vamos lá. Moradores, certo? Ó, moradores, ele está dizendo que são quantos? 2.000. Então, vou botar aqui, 2.000. E a equipe ele constatou que 1.100 era do sexo feminino. Então, vamos botar aqui. Mulheres. Em geral, pessoal, quando eles dão uma informação em matemática, eles estão dando 2 ou 3. Então, se eu tenho 1.100 mulheres, quer dizer que eu vou ter quantos homens aí? Dá para deduzir fácil, né? Se eu tenho 1.100 mulheres, eu vou ter 900 homens, não é? 400 eram crianças do sexo masculino. Então, ó, crianças, vou botar H de homem, 400. Ora, se homens eram 900, 400 eram crianças do sexo masculino, né? A gente pode aí começar a deduzir, ó. 400 eram crianças do sexo masculino e 800 eram adultos. Então, vamos lá. Adultos. Ele diz que tem 800. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número de adultos do sexo masculino era igual. Então, ele quer adultos masculino. Isso aqui é o que ele vai estar querendo na questão, tá? Então, moradores 2.000. Se tinham 2.000 moradores, 1.100 eram mulheres. Isso faz com que sobrem 900 homens, ok? 900 homens, sendo que diz que crianças homens eram 400, não é? Então, se crianças homens eram 400, é só fazer 900 menos os 400 que você chega ao total de 500 homens adultos, porque 400 eram crianças, o que sobra tem que ser adulto, ok? Então tá aí, adultos masculino, 500, tá? Questão simples, basta entender o enunciado. Muita gente tem dificuldade com matemática, não é porque não sabe matemática, é porque não consegue entender o enunciado, o problema está em português. Então, para isso é só prática, ler bastante, tá certo? As variações de temperatura na cidade do Rio de Janeiro são pequenas. Domingo, a mínima foi 17 graus e a máxima 25 graus. Então, vamos lá. Domingo, ele informa o quê? A mínima foi 17 graus e a máxima 25 graus. Tá aí. Em certas regiões do planeta, a variação é muito grande. No deserto do Saara, a temperatura pode alcançar 51 graus. Então, vou botar aqui, ó, 51 graus para a máxima durante o dia e à noite chegar a menos 4 graus. Então, a mínima. Menos 4 graus. Neste caso, a queda de temperatura de... Então, quanto é que cai, gente? Qualquer coisa, ó, faz uma retinha aqui, certo? E aí você vai ver qual vai ser aí a variação dos 51 graus, certo? Até os menos 4 graus, tá? Lembrando que por aqui vai estar o zero, ó. Então, de 0 até 51, você vai ter quanto? 51. E de 0 a 4, você tem quanto? 4. Então, a variação é 4 mais 51, que vai dar quanto? 55 graus. Notem que todas são questões de concurso, tá certo, gente? Todas aí questões de concurso, tá? Então, vamos lá, para a próxima. O valor da expressão. Então, ó, ele quer aí o valor dessa expressão. Então, a gente sempre vai seguir uma ordem. Primeiro, eu vou resolver o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchete e, por último, o que está dentro das chaves, em relação aos sinais de associação. Em relação às operações, eu resolvo primeiro potências e radiciações,
depois multiplicações e divisões, e por último soma e subtrações, tá certo? Então eu obedeço sempre essa regrinha. Então vamos lá, pegando aqui a operação, primeiro eu vou começar aqui de dentro do parênteses, que eu estou vendo que tem uma dízima periódica. Então vou repetir tudo, ó, bem calminho para não errar, tá? É muito fácil de errar isso aqui, então você tem que estar concentrado. 5 vezes 2 menos 3 vezes 0,333, a gente já viu que 0,333, ó, se a gente for calcular, dá 3 sobre 9, ok? Isso tudo está fechando aqui o colchete, elevado a 20. Aí, ó, a parte de baixo vai ficar 2 vezes 1/5 menos 3 sobre 6, dá para simplificar em cima e embaixo por 3. Se eu dividir em cima por 3, fica 1. Se eu dividir embaixo o 6 por 3, vai ficar igual a 2. Isso está dividido por 3, ok? Então, ó, agora eu vou aqui resolver essa multiplicação. Ó. Lembrando que embaixo do 3 tem 1. Eu vou fazer 3 vezes 3, então vai ficar 5 vezes 2, menos 3 vezes 3 dá menos 9, e 1 vezes 9 dá quanto? Dá 9. Fecha colchete, eleva a 20, e embaixo vai ficar, embaixo do 2 tem 1, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 5 dá 5, posso fazer a primeira multiplicação, porque é mais forte que a subtração, e aqui eu tenho uma divisão de fração, ó, embaixo do 3 tem 1, aí eu vou conservar a primeira, tá? Que é menos 1/2, e multiplicar pelo inverso da segunda, ó. Fazer isso, era 3 sobre 1, vou escrever 1 sobre 3, ok? Vou continuar aqui agora a operação, ó. Aqui vai ficar o seguinte agora, eu vou ficar com 5, que vai multiplicar, 9 dividido por 9 dá 1, então vai ficar 2 menos 1, que é 1. E só poderia ser, gente, 1 ou 0, porque não teria cabimento calcular a 20ª potência de um outro número diferente de 1 e 0, tá certo? Então, a gente já saberia que isso aí ia dar 1 e 0. E aqui eu vou fazer a primeira multiplicação, que é mais forte, então vai ficar 2 sobre 5 menos 1 sobre 6, ok? 1 elevado a 20 é 1, gente, então vai ficar 5 vezes 1, que dá quanto? 5. E aqui agora eu vou fazer o MMC de 5 e 6. Quem é o MMC de 5 e 6? 30, tá certo? Se não estiver lembrando, ó, pega aqui o 5 e o 6 e vai dividindo sempre pelo menor número possível. Qual é o menor número que divide um dos dois? É o 2. Sempre que tiver par, vai ter o 2 primeiro. Qual é o menor que divide um dos dois? É o 3. Então vai ficar 5 e 1. E o menor que divide o 5 é o próprio 5, que dá 1 e 1. Então MMC é 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Aí o que eu vou fazer agora? Vou dividir e multiplicar, tá? Então vai ficar 30 dividido por 5, que dá 6 vezes 2, que dá 12. 30 dividido por 6, que dá 5 vezes 1, que dá 5. Então aqui, gente, só para terminar, vai ficar 5 sobre 12 menos 5, que dá 7, sobre 30. Nota que o traço maior é esse, então é 5 dividido por 7/30, tá? Lembrar que embaixo do 5 tem um 1, então vai ficar 5 sobre 1, e conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aí vai ficar igual a 150 sobre 7, ok? Então tá aí a resposta, 150 sobre 7, tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Questão agora, acredito que essa aí é a última. Então a gente tem o seguinte, ó. Vamos ver aí. Segundo dados do Siduscom, Rio, em fevereiro de 2010, o custo médio da construção civil no Rio de Janeiro era de R$ 875. Então isso era o custo médio, né, da construção no Rio de Janeiro por metro quadrado. Então vamos botar 1 metro quadrado custa R$ 875,18. De acordo com essa informação, qual era em reais o custo médio de construção de um apartamento de 75 metros quadrados? Ó, 75 metros quadrados, qual era o custo médio? Você pode fazer até uma regrinha de 3 aqui, não sabe, chama de x, e aí multiplica o produto dos meios pelo produto dos extremos, tá? 1 vezes x dá x, e aqui vai ficar 75 vezes 875,18, certo? Então, em geral, eu faço esses cálculos usando a calculadora, mas como estamos no início do curso, eu vou fazer aqui para vocês observarem como é que é essa multiplicação
com o número decimal, tá? Então, 875 e 18, eu vou multiplicar tudo, vai ficar 5 vezes 8, 40, 5 vezes 1, 5 com 4, 9, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 7, 35 com 2, 37, 5 vezes 8, 40 com 3, 43. E agora eu vou multiplicar por 7, ó, 7 vezes 8. Deixa eu apagar esse de cima para não atrapalhar. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 7 vezes 8, que é 56. 7 vezes 1, 7, com 5 dá 12. 7 vezes 5, 35 com 1, 36. 7 vezes 7, 49. Com 3 vai ser igual a 52. 7 vezes 8, 56. 56 com 5, 61. Então agora eu vou somar. Isso aqui vai me dar o preço do total de metros quadrados aí. 6 com 2, 8. 7 com 6, 13. 3 com 3, 6. 5, 6. Conta a quantidade de casas decimais no final, ó, não são duas? Aí conta 1, 2. Então tá aí, ó, 65.638,50. Letra A, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Vou ficar postando aulas aí, tá certo? Concurso dos Correios. Acredito que a gente ainda tem um tempinho, com questões CESP, focadas aí no edital, baseado no edital do último concurso. E acredito que aqui vocês vão ter uma ótima preparação. Então pode ficar acompanhando o canal, tá certo, gente? Me mandem dúvidas que vocês possam ter. Me mandem qualquer coisa que vocês queiram saber aí com relação ao concurso, que eu posso esclarecendo vocês, tá bom? Também estou postando aulas aí para o pessoal do FRN e para a Caixa Econômica Federal, certo? Então, galera, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, o seu canal de concurso para matemática. E qualquer coisa, estamos à ordem, pode comentar, compartilhar. Muito obrigado por tudo, galera, e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!